Olá, alunos do ITQ, paz seja convosco. É com muita alegria que eu estou aqui para gravar esse vídeo que será a nossa última aula sobre hermenêutica, a aula de número 7. Espero que as 6 primeiras aulas elas tenham sido produtivas para você. Espero também que você tenha feito todas as atividades de cada capítulo. E agora nós estaremos entrando na aplicação prática da hermenêutica, a hermenêutica na prática. E esse capítulo, ele então tem essa função de analisarmos a exegese, as suas funções práticas, lembrando sempre que todo aquele que se compromete com a exegese, com a hermenêutica, com o estudo da Bíblia, ele tem lá no íntimo do seu coração o desejo e a intenção de agradar a Deus segundo a sua palavra. Aquele que estuda, ele não deve ter em momento algum a pretensão de querer ser superior, de se aparecer, de mostrar uma sabedoria maior do que os demais. Isso tudo se enquadra no orgulho, na prepotência, na arrogância, todas situações que desagradam a Deus. Vamos então à nossa primeira aula. Espero que seja uma aula abençoada. Vamos então adentrar aqui ao tópico de número 1 dessa nossa última aula. E o tópico número 1, ele trata da conclusão literal, o aspecto mais formal de um texto. Trata-se da compreensão exata, conforme a letra do conteúdo escrito, ou seja, é quando conseguimos ler e entender o tanto quanto for possível aquilo que o autor queria escrever naquele momento. É lógico, e até a apostila nos mostra que existem passagens que nós realmente não conseguimos entender. Existem algumas passagens chamadas obscuras na Bíblia, passagens bíblicas de difícil interpretação, de difícil entendimento, tanto por questões que nos faltam intelecto ou até mesmo sabedoria, ou simplesmente porque são textos realmente que não existem uma explicação autêntica, uma explicação que seja detalhada e exata de alguns assuntos. É óbvio que nós também temos que tomar cuidado nessa questão de análise literal, de não tomarmos alguns textos ao pé da letra e estarmos tentando interpretá-lo literalmente e aplicar aquilo de uma maneira literal. Nós temos que ter sempre, até a nossa apostila nos ensina, a termos esse bom senso para que não estejamos caindo em muitos erros de interpretação. Nós temos aqui uma passagem, e é um exemplo para nós entendermos, quando Paulo ele cita algumas questões nos seus livros, e ele falando aos seus interlocutores, ele diz, por exemplo, sobre aquelas coisas que eu já vos falei. Isso daqui está escrito em 1 Coríntios 11, 10. Aliás, 2 Tessalonicenses 2, do 5 ao 6. Nós não podemos imaginar do que se trata. Paulo fala de algo que ele havia dito aos Tessalonicenses, mas não foi registrado. E nesse momento ele retoma o assunto. Ele diz assim, olha, as coisas que eu vos já disse ou já vos falei. É mais ou menos assim. É quando você não está presente em uma história, em um caso, e aí depois essa pessoa chega no ambiente novamente e ela só diz assim, olha, só para complementar aquilo que eu já falei para vocês ontem,
Olha, foi muito bacana aquela experiência. E quero dizer que hoje eu me senti ainda mais realizado. Você que não ouviu o que fora dito ontem, você vai ficar ainda mais perdido. Mas aqueles que ouviram a história ontem e estão ouvindo pela segunda vez, agora a conclusão, eles vão entender. Então existem textos na Bíblia que realmente não existe a menor condição de interpretação exata. Aí nós temos que ter sempre o bom senso. Outra questão que até a apostila ela nos ensina, nós temos que tomar muito cuidado. E isso daqui eu acredito que você já aprendeu lá na escola bíblica, no início da sua caminhada de fé, que a Bíblia não é um livro de caça-bênçãos, caça-palavras, caça-promessas. Infelizmente, até hoje, existem pessoas que se utilizam dessa maneira para tentar encontrar uma palavra, uma revelação, um texto bíblico que esteja falando com elas. E a pessoa pega a Bíblia e ela fecha os olhos e ela abre em qualquer texto e muitas das vezes tem um texto. E esse texto ali está se referindo, se retratando as pessoas daquela época, as pessoas daquele momento. E aí a pessoa ela pega um texto aleatoriamente e não entende nada. E muitas das vezes ela quer que Deus fale com ela dessa maneira. Eu acredito, e até mesmo o autor aqui da apostila, ele nos ensina que não é dessa maneira que nós devemos nos portar perante a palavra do Senhor. Nós precisamos de uma maneira sábia, inteligente, racional. E isso não quer dizer que não é espiritual, mas de uma maneira inteligente, ler texto, contexto, pesquisar em outras fontes para poder extrair o máximo possível das passagens bíblicas. Essa questão da forma literal de um texto, infelizmente existem pessoas que até hoje usam. Por exemplo, a questão do véu, a questão do cabelo, para algumas denominações que não permitem as mulheres cortarem o cabelo, outras denominações que obrigam as mulheres a se utilizarem do véu, elas estão fazendo o quê? Aplicando de forma literal o que o texto bíblico traz. E nós temos que ter sempre o bom senso. O melhor e o mais recomendável é entender o texto, o contexto e o que nós podemos retirar, a lição moral e espiritual relacionada àquele assunto. Vamos aqui ao tópico de número 2. E o tópico de número 2 seria a conclusão moral. Qual o aspecto essencial que nós devemos fixar de um texto? Vimos aqui no primeiro tópico que é muito perigoso analisarmos um texto e interpretarmos de uma forma literal, ou seja, ao pé da letra aquilo que foi escrito. Agora nós vamos entender a parte mais importante, que seria a conclusão moral. É a compreensão do apelo moral existente naquele texto. Então nós vamos entender, pegando o exemplo bíblico de 1 aos Coríntios, do capítulo 11, do 2 ao 16. Esse texto, ele trata a maneira que as mulheres devem se portar na igreja. Como eu já disse no tópico 1, que existem igrejas que até hoje ou proíbem as mulheres de cortar o cabelo, ou, em segundo lugar, permitem que as mulheres apenas entrem na igreja com o véu. E nós sabemos que essa foi uma aplicação literal de 1 aos Coríntios. Então, o que nós precisamos entender a respeito desse texto? Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele está se colocando diante de um povo que tinha as suas regras, tinha os seus hábitos referentes àquela cultura. E a utilização do véu satisfazia
a cultura judaica daquela época, para aquela ocasião. Para aquela ocasião, era importante que a mulher ela se cobrisse com o véu. Era importante que ela estivesse guardando ou escondendo os seus cabelos. Mesmo Paulo diz que a mulher que mostrava os seus cabelos ou que raspava os seus cabelos, muitos textos mostram que eram prostitutas. E o apóstolo Paulo diz que aquilo era algo indecoroso, era algo indecente para aquela ocasião, para aquele contexto, para aquela cultura e para aquela época. Nós temos que entender que o texto ele estava falando sobre decência, ordem dentro da casa de Deus. Mas nós sabemos que hoje a questão de decência para os tempos atuais são outros. Por exemplo, nos dias de hoje, seria indecente uma mulher chegar e entrar dentro da igreja com um biquíni, com uma peça íntima, ou com uma mini blusa extravagante, uma mini saia, uma micro saia, esbanjando todo o seu corpo e as partes íntimas. Para a nossa cultura, para a nossa sociedade, infelizmente para uns isso já não é mais indecência, mas para aqueles que ainda conservam os princípios, a decência e a moral, isso ainda continua sendo indecente. Expor o corpo, expor as partes íntimas, uma peça muito decotada. E aí entra aqui uma questão que eu queria conversar com você. Até mesmo a questão das roupas. Eu acho que aqui entra também o bom senso. Nós temos que entender que o nosso termômetro deve ser a nossa consciência e o Espírito Santo nos auxiliando sempre. A mulher ela precisa ter essa noção. Se a sua roupa ela não está muito extravagante, ela não está muito sensual, ela não está muito chamativa. E aí não interessa se é saia, se é vestido, se é calça. Nós temos que ter sempre o bom senso. Porque aí entramos em uma outra situação. Existem denominações que só permitem a saia, por exemplo. Mas existem mulheres que usam uma saia muito longa e às vezes aquele friso, aquela abertura da saia vai até perto das suas partes íntimas. Claro que eu estou exagerando aqui, mas quantas vezes de repente você já não flagrou uma situação assim? Ou aquela pessoa lá do grupo de louvor que sobe no altar, ou até mesmo para pregar a palavra, para dar um aviso, se expondo publicamente com uma roupa apertadíssima, um decote, uma saia justa ou curta, e assim por diante. Nós temos que entender que o importante sempre é cuidar da decência, aquilo que é de cunho moral, aquilo que realmente importa é tomarmos cuidado com isso. Isso serve para os homens também, principalmente nessa era ou nessa época do fitness, do corpo, da malhação. Existem homens que acabam extravasando também na roupa, uma roupa muito apertada, querendo mostrar o seu corpo, a sua bela forma. Nós temos que tomar esse devido cuidado. Isso é uma questão cultural. Então, nós temos que entender que existem textos que nós precisamos interpretar a questão moral. O que está de uma maneira colocada pelo autor, que seria o ponto mais importante, o ponto mais essencial para que estejamos interpretando. Eu falo que é questão cultural porque existem coisas que na nossa cultura brasileira, por exemplo, são coisas indecorosas. Mas na cultura africana, por exemplo, uma mulher que mostra as partes íntimas dos seus seios, por exemplo, para eles isso não é algo indecoroso. Para algumas etnias, para alguns povos, é claro. Já para nós isso
é algo totalmente indecoroso. Mas quando Paulo se refere ao véu, se refere ao cabelo, ele estava se referindo e tratando com o povo daquela época, daquela cultura. Nós temos que interpretar a questão moral e essencial desse texto. Tópico número 3 aqui da nossa apostila, ele vai tratar da conclusão prática, ou seja, o aspecto aplicativo. O que nós aprendemos com isso? O resultado final da interpretação de um determinado texto. E interessante é que o autor da apostila, ele faz aqui um jogo de palavras, como se aquela samaritana estivesse interpretando o texto, a palavra, o próprio Cristo, diante das suas limitações, dos seus preconceitos. Mas mesmo assim, aquela samaritana, ela ousou ouvir a Jesus, ousou escutar o texto, o próprio Cristo, e o que ele vinha ou queria dizer a ela. Então o autor, ele faz aqui um jogo de palavras e nos traz uma explicação prática relacionada a esse texto, o texto da nossa análise desde o início da apostila, que é o de João 4, do 19 ao 24. Aquela mulher samaritana se encontra com um homem de Israel, um judeu, que está com sede, tem a ousadia de conversar com ela e não tem balde para tirar a água. Se fôssemos analisar a grosso modo, essa mulher não deveria de maneira alguma ter dado ouvidos ao que o Senhor tinha para falar para ela. Se tratava de um homem que não poderia conversar com ela. Se tratava de um homem que estava lhe pedindo um favor. E se tratava de um homem que não tinha nem balde para retirar a própria água. Mas aquela mulher demonstra aqui uma certa humildade, pois ela então resolve travar esse diálogo com o Senhor e ouvi-lo. É isso que nós temos que fazer com a palavra do Senhor. Temos que parar, analisar e temos a humildade de deixar que esta palavra fale conosco. A primeira questão que o autor coloca aqui é quando o Senhor Jesus mostra para ela a sua total ignorância e desconhecimento da palavra do Senhor ou do próprio Deus. Quando ele diz assim, olha, se tu conheceras o dom do Senhor e o que ele te diz, dá-me de beber, é tu quem lhe pediria água. Então, nós temos também que ter esta humildade quando chegamos diante da Bíblia e reconhecemos que nós ainda não sabemos absolutamente nada ou quase nada. É lógico que essa é uma força de expressão. Nós conhecemos textos bíblicos, mas nós não dominamos toda a Bíblia, mesmo porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Outra questão, o texto diz assim, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aquela mulher, ela estava fazendo perguntas para Jesus. E é o que nós devemos fazer todas as vezes que vamos ao texto. Temos que perguntar, por exemplo, o que ele diz, como ele diz, por que ele diz, para quem ele diz e o que nós devemos fazer com isso. Aquela mulher estava questionando, aquela mulher estava perguntando. E aqui eu coloco da minha parte também uma questão. Nós temos que ter o coração como de uma criança. Você já viu uma criança quando aprende a fazer perguntas? Essa criança, eu vou usar uma expressão aqui, ela se torna chata, xarope, insistente. E ela começa a perguntar, pai, o que é isso? O porquê? Por que disso? Por quê? Como assim? Me explica, fala. E ela começa a questionar. Está no coração da criança. Ela aprendeu o poder da pergunta. Ela entendeu a questão
do interrogatório, do questionário, ela então utiliza isso de uma maneira muito sábia. E foi o que a samaritana fez, perguntou. E você precisa perguntar, você precisa, diante dos textos bíblicos, fazer questões, autoanálises, se questionar. O que essa parte do texto fala comigo? O porquê? Outra situação diz assim: dá-me dessa água. Quando percebemos que o que está contido no texto é melhor do que o que já conseguimos até então sozinhos. É quando chegamos diante de um texto bíblico e dizemos assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu acredito que isso também se transforma num momento de oração. É quando você está diante de um texto da palavra, você faz questionamentos, você entende aquele texto e você diz: então, Senhor, me dá dessa água. Foi o que a samaritana disse: Senhor, então eu quero dessa água. Se essa água que o Senhor tem para me dar é a água que realmente mata a sede e eu não precisarei nunca mais beber de outra água, eu quero para mim. É quando você lê um texto e diz assim: eu quero isso para a minha vida. Outra questão que o autor nos traz, aquele momento que Jesus disse: olha, você teve 5 maridos. E o que agora tem não é o teu marido. Sabe o que isso significa? O confronto do pecado. É quando um texto da Bíblia ele vem e esfola a nossa ferida, pisa no nosso calo, nos aperta, nos coloca em saia justa, nos humilha, nos constrange. O texto bíblico sempre ele vai também revelar as nossas falhas e os nossos pecados. Em último lugar, ela diz: eu não tenho marido. Ela aceita a realidade. Ela diz: realmente eu não tenho marido. Não adianta nada um texto bíblico nos chamar a atenção, nos constranger, nos confrontar e nós ficarmos por isso mesmo. Nós precisamos aceitar: olha, isso realmente está acontecendo comigo. Senhor, me perdoa. Senhor, esse texto aqui falou comigo, expôs o meu pecado. Realmente é exatamente isso que eu faço e que eu estou praticando. É reconhecer o pecado. E em último lugar, começar a ver. A Bíblia diz que no versículo 19, ela começou a ver. Ela viu que realmente aquele era o Cristo. É quando nós abrimos os olhos, deixamos que as escamas caiam. É nesse momento que o Espírito Santo ele age. É nesse momento que o Espírito Santo faz a sua obra através da palavra do Senhor. Muito bem, alunos, chegamos aqui ao final da nossa disciplina de hermenêutica, ao final desse capítulo de número 7, que é importante frisar algumas questões para podermos colocar um ponto final aqui nos nossos encontros e para que você entenda que a leitura bíblica não é simplesmente uma leitura teórica. Jamais o leitor da Bíblia ele deve se debruçar sobre a palavra do Senhor no intuito simplesmente de adquirir um maior conhecimento, um maior intelecto relacionado ao texto bíblico, ao texto sagrado, ou simplesmente para galgar uma hierarquia, um ministério, ou para entrar em discussões ferrenhas com as pessoas a respeito de religião. Jamais. Nós precisamos entender que o texto bíblico, além de teórico, ele tem as questões espirituais. É o próprio Deus falando ao nosso coração. Nós não podemos esquecer isso jamais. Infelizmente, existem pessoas que leem a Bíblia só para adquirir conhecimento teórico, filosófico, teológico, e não querem mudança, não aceitam aqueles momentos que Deus confronta com ela. Existem pessoas que já não são mais confrontadas pela Bíblia, que já não são mais constrangidas por nenhum texto bíblico. É importante que todo aquele que se debruça sobre a palavra possa entender
que existem momentos que ele vai precisar da revelação do Espírito Santo, da manifestação do próprio Deus, para que ele tenha o conhecimento e para que aquela palavra realmente entre ao seu coração. Outra questão, é sempre importante transcender o intelecto e o físico e aquilo que é sensível aos nossos olhos e ao nosso cérebro. É por isso que sempre o Espírito Santo precisa estar acompanhando a nossa leitura. É por isso que deve ser sempre um hábito nosso, ao tomar o texto bíblico, fazer uma oração e pedir: Senhor, fale comigo, que não seja mecânico, que não seja robótico, que não seja para cumprir um ritualismo, mas dizer: Pai, fale comigo, me confronta, tire as vendas, tire as escamas dos meus olhos, porque eu quero entender o que tens para minha vida através desse texto. É nesse momento que o texto deixa de ser teórico e se torna real na nossa vida. Ele se torna o Logos de Deus, a palavra viva que vem do nosso Deus para modificar, para restaurar, para trazer realmente mudança em nossa vida. Não deve ser uma simples leitura de qualquer forma. Por exemplo, eu tenho um hábito há mais de 10 anos de ler a Bíblia todo ano, de Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho um plano de leitura onde eu todo dia eu leio 3 ou 4 capítulos da Bíblia. E durante o ano, quando eu chego no mês de dezembro, no dia 31 de dezembro, eu finalizo a Bíblia. E eu tenho esse hábito já aproximadamente há 10 anos de ler a Bíblia, fora os outros textos que nós pegamos, que eu pego para interpretar, para estudar, alguns livros paralelos que eu leio e me exigem a leitura de alguns outros textos bíblicos, mas essa leitura eu faço diária. E eu tenho que tomar muito cuidado para que não seja algo mecânico, algo robótico, só para cumprir aquela tabela, só para arriscar mais um dia e dizer: olha, cumpri o meu dever. Nós precisamos tomar esse devido cuidado. Um outro problema é quando a pessoa só procura a Bíblia para pregar para os outros, quando a pessoa só procura se informar dentro da palavra de Deus para poder argumentar, para poder discutir ou para tentar impor a sua ideia diante de outra pessoa. Um erro gravíssimo também. Então espero que você tenha absorvido a respeito desse último capítulo a importância da hermenêutica, a importância de lermos a Bíblia sempre pedindo a presença do próprio Deus, do próprio autor, para que ele venha falar ao nosso coração. É importante que todo aquele que realmente tem um contato com a palavra, como aquela samaritana que teve um contato com o verbo vivo de Deus, ela teve não só a sua vida transformada, mas ela transformou a vida dos seus pares, a vida das pessoas que conviviam ao seu lado. E ela pôde então levar o verbo vivo até aquelas pessoas. E a palavra do Senhor diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra daquela mulher que testificou. É muito importante que a palavra do Senhor ela fale conosco, que a palavra do Senhor ela nos constranja realmente, mas acima de tudo, que esta palavra transforme a nossa vida e que essa transformação possa também ser um espelho na vida das pessoas e transformar outras pessoas também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fico muito feliz aqui de poder compartilhar os 7 capítulos sobre hermenêutica. Espero que você também faça os exercícios dessa última aula, preencha os exercícios e se prepare para a sua prova. Estude, se dedique e que a palavra do Senhor seja
o seu livro preferido. Que diariamente você visite as Escrituras, visite a palavra do Senhor e seja impactado por ela. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.